Segundo o site da UOL Mundo Educação, eu vou destacar aqui um trecho, né, uma questão do Enem, do caderno de 2013, edição de 2013. Então vamos lá. Eu vou até pedir aqui o auxílio do leitor de tela, mas vou traduzindo aqui para vocês. Por isso que eu vou até parar aqui a trilha. E a questão é a seguinte. Eu não vou falar, acho que eu não vou colocar aqui para falar na íntegra, porque é só para citar como um exemplo. Vocês depois consultem aí na internet a obra de Pero Vaz. Nessa questão, destacava um fragmento do texto de Pero Vaz. Eram dois textos. E o segundo, a tela de Cândido Portinari, que eu não vou descrever com total clareza porque não está acessível para mim, porque infelizmente para pessoa cega muitas questões na internet não estão acessíveis, né? Porque não há descrição de elementos gráficos. Isso é uma coisa que os sites especializados em educação e concurso têm que rever isso. Não só investir na questão de tradução para Libras, mas a descrição das imagens também. Não acham? Então, na hora de fazer uma prova, a gente tem que contar com um ledor muito competente, que não é que ele vai induzir a uma resposta, ele tem que saber interpretar e descrever com clareza aquilo que se apresenta lá na questão de prova. Mas acredito eu que se a gente... Tô falando aí mais uma vez da pessoa cega, né? Existe o caderno laranja, se não me engano, né? Ou cada ano muda a cor, eu não sei. Que é aquela adaptação já para a pessoa com deficiência visual, certamente vai ter algum texto adaptado abordando tipo, como esse tipo de elemento gráfico aqui, que é uma tela do Cândido Portinari, que eu acabei deduzindo não pelo cabeçalho da questão, mas pelas alternativas. Essa tela de Cândido Portinari intitulada Pero Vaz. Então, que é um trechinho da carta que o Pero Vaz faz com riqueza de detalhes para o rei Dom Manuel, assim que chegaram em terra firme, né, com a caravela. Tem vários homens lá esperando, pintados, com arcos e flechas, mas que trocavam por qualquer coisa que dessem. Mas estavam lá tudo ressabiado, né? Quem que era aquele povo? Enfim, o que é que diz o cabeçalho do texto? Bom, deixa eu tentar traduzir aqui. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Cândido Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Aí você diz, ué, e o texto 2, que é tela? Tem o que para ler? É uma imagem. Então, a gente, né, não verbal, porque não tem palavras, mas a gente interpreta. Então, também é considerado texto. Vejam aí, que não é porque é uma prova, caderno de códigos e linguagem, que não vai ter texto. Sempre vai estar presente em todos os cadernos do Enem. E lembre-se que no caderno de códigos e linguagem não tem só língua portuguesa e língua estrangeira e literatura, que aqui é o caso. Vai ter também artes, ou em ciências humanas, perdão aí, educação física e tecnologia da informação, né? Todo tipo de códigos e linguagens. Então, o que é que diz a letra A? Diz aqui a letra A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas portuguesas em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Será? Olha aí o que diz o cabeçalho, viu? Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro,
a Carta de Peruvaz de Caminha, a obra de Cândido Portinari, retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos constata-se que, aí veja que aqui na letra A nem citou o texto 2, que seria a tela de Portinari. E B, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, viu? A tela de Portinari representa indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Contestar. Aí, minha gente, temos que saber o significado de cada coisinha que contém nos itens, viu? Na alternativa, senão a gente não entende. Contestar parece até uma questão de protesto, né? Bem, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação da linguagem moderna. Eu não sei, mas parece não ter tanto a ver, né? Vejam que você vai ter um ledor na prova e não vai ficar dizendo, eu acho que é isso, eu acho que... Não, a pessoa tem que apenas ler. E você que vai interpretar e descobrir qual é a questão, a alternativa correta. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Inquietação, né? Como eu falei, eles estavam ressabiados. Como a gente não pode saber aqui a tela como estava, mas a gente pesquisando pode descobrir do que se trata essa obra de Cândido Portinari. O interessante é que aqui ele fala dos dois textos, né? Pode até ser a descoberta da alternativa. A carta, como testemunho histórico-político, mostra um olhar colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Vamos a D. As duas produções, embora com linguagem diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Pode ser, né? Olha, linguagem verbal e não verbal cumprem a mesma função social e artística. Qual será essa função? E letra E. A pintura e a carta de caminha são manifestação de grupos étnicos diferentes. São manifestações de grupos étnicos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Aqui que não pode ser, né? Porque essa obra de Portinari, não acredito que foi feita bem depois, né? Na prova a gente não vai procurar saber quando foi feito, não vai lembrar, né? Mas se a gente quem tiver estudado vai saber em que ano foi feita essa obra, né? De Portinari. E aí? A D e a C, eu julgo ser bem parecida. Então, gente, na minha interpretação, e realmente aqui no gabarito, segundo o site Mundo Educação da UOL, a resposta correta corresponde àquela, a letra C. Vamos colocar ele aqui. Vou pedir uma ajuda aqui. A carta, como testemunho histórico-político, mostra um olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. A letra D me pareceu ser parecida, porém não cumpre o mesmo função social, né? A obra de Portinari não cumpre a mesma função social
do relato de Pero Vaz. E a letra E também, né? É lógico, o Portinari nasceu muitos anos depois, não estaria no mesmo momento histórico. Poderia falar da mesma coisa, mas foi em momentos bem diferentes. Então é isso aí, gente. Essa aula foi meio longa, mas foi para exemplificar uma das várias questões de prova que podem explorar esse tema do quientismo. Pode perguntar também sobre o tipo de linguagem utilizada nesses textos, nessas obras, o tipo, ou melhor, a quem que era dirigido esses textos, enfim. Estudar é sempre bom. Se preparem, consultem aí o guia do estudante no site do INEP, né, na página do estudante, da pessoa onde você se inscreveu, que vai ter vários materiais por lá. E até a próxima, pessoal!